Normalmente, a pessoa da área técnica, ela é muito mais introvertida, ela é muito mais, digamos, focado nas suas especificações técnicas, e o processo de gestão ele é completamente ao contrário. É como desmistificar uma área técnica diante dos clientes internos ou externos. É uma função difícil, porque ela é totalmente humana, é de relações humanas. Eu queria ser líder pelo meu ego, pelo cargo, porque eu queria ser executiva. Eu fui preparada para ser executiva. Eu gosto de estudar, eu sou Caxias mesmo, eu sou curiosa. E então, depois que eu assumi a primeira posição de liderança, de executiva, eu falei assim, né, cadê a felicidade? Né? Eu acho que foi um processo dos meus 37 anos para cá, de que tipo de líder eu quero ser. E aí, pro tipo de líder que eu quero ser, como é que eu quero influenciar alguém, ou as organizações, como é que eu vivo a minha vida? Porque a gente só dá pro mundo o que a gente tem. Comecei a trabalhar lá na parte de suporte, tá? Infraestrutura. Então, tem toda a trajetória ali de carreira, né? Com as oportunidades que me deram. Trabalhei como técnico de informática, depois fui para sistemas, né? Aí vim como júnior, pleno, sênior, virei engenheiro e agora sou especialista. Você tá na parte técnica, né? E na parte um pouquinho de liderança de gestão. Você precisa aprender a delegar. E isso, às vezes, é uma dificuldade, não é uma dificuldade só minha, pelo que converso. Como técnico, você é muito imediatista. Eu vou fazer ali, vou fazer dessa forma, né? E aí, quando você se torna líder, você tem que aprender, né? Melhorar como ensinar e como liderar para aquela tarefa ser concluída ali através de um time. Gosto muito do pensamento lógico. E aí, eu queria fazer engenharia. E lá, na minha época, estava se começando a falar de informática, né? E aí, eu falei, cara, eu acho que é isso. Esse negócio, eu acho que vai ser muito bom, vai ter futuro, vai se desenvolver. Mas no começo, você lidera atividade, você tá começando a trilhar a carreira de gestão. Então, não necessariamente você não sabe ainda se você conduzir os temas de uma certa forma, qual vai ser o resultado com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Então, como que você lida com aquilo? Como que você consegue, de fato, trazer um resultado com as habilidades que as pessoas têm? Porque todos têm habilidades, né? Quando eu saí da Bahia para cá, eu tinha um planejamento, era ser assistente administrativo 1. E fui trabalhar com TI desde muito cedo, então entrei numa escola de informática para ser recepcionista. E um belo dia um professor faltou e eu achei que eu estava apta, né, para dar aula e para falar sobre TI. E eu já tive ótimos líderes que se comunicaram muito bem. Por outro lado, eu também já tive líderes que eram mais introspectivos, que não tinham uma boa didática, que não conseguia passar uma mensagem, ou que eram muito retóricos. E eu tinha uma certa dificuldade de lidar com essas pessoas, porque eu preciso me sentir influenciada, eu preciso me sentir parte. E muitas vezes isso vem da comunicação. Uma coisa é você saber lidar com pessoas, você desenvolver pessoas. E outra coisa é você ter inteligência emocional para poder lidar com pessoas no trabalho. Quando você é um líder e não um chefe, você consegue lidar. Porque você consegue perceber a essência das pessoas, né? Como elas são. Não adianta você querer lidar com uma geração Z igual você lidou com uma geração lá atrás. A gente tem que estar aberto a aprender com essa geração. Eu brinco que meu pai me treinou para ser infalível. Então, você imagina como foi difícil eu lidar com os meus erros. E quem não faz, não erra. Então, eu prefiro errar porque isso quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Porque você precisa ter um equilíbrio emocional para conduzir durante a incerteza, para conduzir durante um período de crise, para direcionar o time, para manter o time ali trabalhando contigo na incerteza. Então, as hard skills estão aí para quem quiser trabalhar. Então, estude, pegue, leia, o técnico, pratique, mas as soft skills, que eu chamo de people skills, hoje eu acredito que elas são referenciais competitivos para uma tomada de decisão. Eu comecei um trabalho muito profundo de autoconhecimento,
de buscar a minha espiritualidade, de buscar me conhecer, todos os meus monstrinhos e também reconexão com vários lados meus que eu amo, eu tinha esquecido. Porque é uma provocação que eu trago muito em rodas de amigo, nas empresas, que a gente põe um arquétipo do executivo, né? Põe o terninho e agora nós somos os super-heróis, os sensacionais, os inatingíveis. Como se a gente não tivesse problema em casa, como se a gente não tivesse estresse, pressão. E a gente deixa de falar sobre isso, inclusive com a nossa equipe. Eu, bem jovem, com 16 anos, era office boy de uma empresa do Grupo Safra, em Jundiaí. Estudava à noite, enfim, tive uma oportunidade de, bem jovem, trabalhar já dentro de uma área de TI, na época CPD, mas depois teve toda uma evolução, que eu peguei um período de trabalho em tecnologia em que nós não tínhamos a preocupação que a gente tem hoje com as pessoas. Eu peguei um momento em que era estresse. Trabalhar em TI era um estresse puro, carregado de pressão, carregado de excessos, né? Nossa, eu saí daquele projeto, que bacana, nossa, acho que eu deixei um pouco de saúde para trás, né? Então não existia burnout, não existia, assim, a gente não tinha como levantar a mão e falar, estou estressado. Então, assim, hoje o mundo tem uma compreensão para isso, né? Me questiona muito assim, mas você tava tocando tambor no retiro espiritual ontem e algumas piadinhas, né? E hoje você está no palco palestrando em tal lugar, então você saiu num livro, porque as pessoas não entendem que não é uma coisa ou outra. Eu sou tudo isso. E dói, assim, quando eu vejo vários amigos com burnout, tomando um monte de remédio pra dormir, o outro pra ter foco de manhã. É um desafio, realmente. A nossa relação, o volume de informações que a gente tem hoje, é tudo muito doido. Não dá pra gente se perder da gente. Hoje você manda um oi, né, pra pessoa que tá, sei lá, na Austrália, né, ou qualquer outro lugar, e essa pessoa te responde em milésimos de segundo. Então, é muito rápido, né? E aí, o que eu vejo de negativo, né? Tudo quando é muito rápido, acaba, tipo assim, eu quero informação rápida, eu quero que minha encomenda chegue rápido, eu quero tomar um café rápido, então você começa a ter aquela ansiedade, né? Então, os cuidados que eu acho é que, assim, você tem que conseguir separar ali um momento pra você, uma leitura, ou refletir, ou bater um papo com a família, sem tecnologia, pra não te gerar essa ansiedade, essa sensação de imediatismo, na minha opinião. A gente tem que dosar, né? Acho que tudo na vida é assim, né? Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Eu vim do mundo corporativo, tive várias experiências na vida, desde o início sempre na área militar, mudei e hoje eu estou nessa área de tecnologia, gosto muito. E hoje eu acredito que para ser um bom líder você tem que saber jogar. Eu acho que se você... Eu coloco, um técnico de futebol hoje, se ele não tiver jogado bola, ele não vai saber treinar o pessoal. Então eu acho que um grande líder hoje ele tem que saber o que a equipe dele faz e você fazer também, aprender a fazer aquilo para poder ter um resultado positivo, né? Falar a mesma linguagem, tá no jogo, tá junto. Já exerci praticamente todos os cargos, de estagiário de programação até diretor de tecnologia. Estou com 62, né? Então eu tenho que trabalhar com um público mais jovem. Mas eu acabo mesclando. Eu tenho uma pessoa no time que é mais velha que eu, né? Eu tenho uma pessoa no time que tá iniciando a carreira. Então, assim, a gente procura mesclar ao máximo possível. Às vezes, uma pessoa que não tem tanta rodagem, tanta bagagem, às vezes ela faz uma pergunta ou faz uma colocação despretensiosa, mas ali que pode estar o X da questão. A gente tem uma pessoa com deficiência auditiva, né? Ela praticamente não ouve nada, sou agitado, falo correndo tal, e mais para tratar com ele, eu já vou mais devagar, dou tempo para ele, né, fazer a leitura labial com tranquilidade. Era algo novo para mim, né? E eu falei, poxa, eu vou tentar, né? Mas isso também é uma oportunidade para mim, para que eu me adeque a situações diferentes, né? A diversidade te traz insights, te traz vantagens. Comecei adolescente, aprendendo a programar, depois virei programador, administrador de rede, e em 99 eu me atrevi no varejo e de lá para cá nunca mais consegui sair. Primeiro eu sou autodidata, então eu procuro me atualizar o máximo que eu posso. Então
eu me atualizo, estou fazendo um outro MBA. Não é estudar porque eu tenho uma ambição que eu quero crescer, né? Independente, a ambição é algo bom que movimenta a gente, né? É só saber quem é dono de quem ali, quem controla quem ali. Mas hoje em dia a gente precisa estudar para ficar onde a gente tá. Não se atualizar não tá garantindo que você tá aqui, o meu quentinho aqui tá bom. Não, você não vai ficar aqui. A AI tá chegando, gente. E aí, quem vai ser você nisso? Você precisa ter um olhar 360. Você precisa olhar para o time que está aqui no back office, você tem que suportar essa operação toda, e você tem que olhar também os clientes. Porque às vezes você está aqui no escritório e aí chega uma solicitação de uma loja, determinado equipamento, determinado sistema, enfim. Você está num ambiente controlado, né? Então, a primeira impressão que você tem é de que aquilo é impossível de acontecer. Porque são vários desafios. Ao longo da minha carreira, eu experimentei isso na pele. Eu virei operador de caixa, literalmente, durante metade do expediente, justamente para entender quais eram as dores. Eu já estava quase próximo ali aos 40, então eu comecei muito a questionar. Eu comecei a ter um pouco mais de consciência sobre o impacto que eu tinha e influência na vida das pessoas, né? Principalmente de meninas, porque eu era mulher, porque eu sou mulher de tecnologia, né? Então, com isso tudo, meninas que queriam trabalhar comigo, começaram a se inspirar em mim. Eu falei, como é que eu tô vivendo a minha vida, né? Então, isso começou a me chamar muita atenção. O universo feminino agora, né? Trazendo para o meu poder de fala enquanto mulher. É muito difícil. E eu entendo também que muitas vezes é imperceptível para a maioria dos homens, mas é muito comum quando a gente entra numa sala onde ainda a concentração é muito de homens, o nosso poder de fala naquele momento, ou o nosso poder de atenção, ele é muito reduzido. A todo momento a gente percebe que retiram a nossa fala, né? Que nos interrompem, que não deixa a gente concluir. Então, a todo momento, você cria ali um momento de confronto, em alguns momentos para você ser ouvida. E isso traz uma necessidade de você trabalhar com as suas emoções muito forte. A gente está falando de um mundo de tecnologia, onde o interesse pela tecnologia por mulheres ele vem se intensificando ao longo do tempo, né? Ele nunca foi um interesse, assim, de partir. São poucas, né, as mulheres que você encontra na jornada. Eu, por exemplo, quando comecei na faculdade, eu fiz engenharia de computação, era uma classe de 50 alunos, 5 mulheres. Eu vejo que hoje a gente fala abertamente sobre o assunto. Não era um tema que ele era discutido, que ele era conversado, que ele era consciente para as pessoas, né? Que, de fato, a liderança feminina no mundo de tecnologia ou em cargos de altíssima liderança, e aí eu tô citando CEOs de empresas e tudo mais, que é algo que é ainda um tabu, né? No momento que a nossa sociedade está. Que a mulher, ela pode estar onde ela quiser. É um jargão, mas é uma realidade, né? É uma realidade e a gente precisa empoderar as mulheres para estar onde elas quiserem. E nesse contexto eu entendo que a liderança feminina no mundo da tecnologia, ela é um exemplo para a próxima geração. Né? Então, assim, eu sei que o mercado é assim, eu sei que as mulheres ganham menos, mas não é por isso que eu vou deixar de lutar ou vou me sentir menos porque eu sou mulher. Então, assim, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer. Qualquer coisa que eu cismar de fazer na vida, pode ter certeza que eu vou atrás. A gente não quer caminhar à frente dos homens, né? A gente quer caminhar lado a lado. Você tem diversos estilos de gestão e eu gosto de liderar pelo exemplo. Reconheço a diferença que existem de habilidades e comportamentos entre cada indivíduo e eu procuro extrair deles o seu melhor potencial, a sua melhor entrega. As pessoas são muito diferentes, que bom, né? Temos a diversidade. Tendo que ter as duas visões, né? Se você olha
olha só um indivíduo, né? Olha só aquela árvore, não olha a floresta como um todo, você acaba não vendo a equipe. Então, sempre você tem uma entidade, né? Que é a pessoa que você está conversando, né? Um colaborador específico, mas também você tem a outra entidade que é o departamento, o setor, né? E o teamwork aí tem que funcionar, porque senão tem aquela máxima, né? Que o pessoal brinca. O usuário desenha, faz uma solicitação ali de uma bicicleta e você entrega um helicóptero com rodas lá, né? Falo com o meu time que nós, do departamento de tecnologia, somos uma outra empresa. E aí todo mundo tem que trabalhar da forma sincronizada. E o que eu gosto é delegar. Então, eu não gosto de nada preso. Depende do Jairo. O Jairo tem que resolver. Não é essa forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de delegar. A gente tem uma estrutura que a gente desenhou, essa estrutura funciona, cada um dentro das suas atribuições, evidentemente. Eu vou delegando. Então, a gente vai inaugurar a loja, tem um time que vai lá para o projeto, o sistema, cada um dentro da sua especialidade. Mas a gestão é um desafio contínuo, né? Você tem dia que você não acorda bem, né? E aí você tem que dar uma segurada. Da mesma forma que o outro, às vezes, não está ali, não acordou bem também. A gente convive mais com os colegas de trabalho do que, muitas vezes, com a própria família. Então, não deixa de ser parte da sua família. Se tornam membros da sua família. Não, acho que ficou bacana. Acho que ficou legal. Voltou a gravar? Voltou. Eu acho que é uma obrigação de todo líder tirar o melhor de cada um, né? Naquilo que ele pode oferecer e se colocar no lugar do outro, determinadas pessoas, funcionários, enfim, falar, puxa vida, como que eu posso ajudar aquela carreira, que trilha essa pessoa pode ter na vida, né? E ela tem fome de quê? Ela tem sede de quê? As pessoas conectadas ao propósito, quando elas entregam, elas se realizam, elas vivem melhor. Então acho que é o bacana, né? A gente tirar o melhor de cada um, né? E também proporcionar o melhor encontro deles consigo mesmo. O que eu faço no primeiro momento? Eu chamo todos, né? Eu tenho uma equipe muito coesa e aí com todos eu tenho um papo sem gravata. Essa é a palavra que eu dou para eles. Assim, é informal. É como, cara, me fala quem você é, o que você pretende, onde você quer chegar. E aí eu anoto aquilo e aí aquilo que se diz a respeito a mim eu vou buscar. É treinamento, é colocar o cara com a cabeça mais ativa, é ele ir para dentro das áreas, então essa parte eu ajudo. E aí depois de 6 meses eu faço o papo com gravata. Cara, agora já é formal. Você me pediu, eu te ajudei. Agora eu preciso ter alguns retornos. E aí eu aprendi ao longo do tempo e agora já estou no segundo papo com gravata. É assim, ó, isso deu certo, isso não deu certo. E o que eu estou aprendendo nessa liderança? As pessoas hoje elas são muito individuais. Então, cada um, você tem que tratar ele individualmente, né? Eu sou de uma geração, quando o líder dava um comando, todo mundo saía obedecendo, nem perguntava muito por quê. Hoje não, as pessoas precisam achar o propósito naquilo, né? Então, a gente equaliza isso. Geralmente, você pega sempre um membro ali que gosta mais de tecnologia, né? Eu reconheço eles também, aí eu chamo eles de embaixador do processo. Isso tem dado certo. Por quê? Cara, você conhece teu processo, você é embaixador. Então, eu levo ele para pensar o que faz um cara numa embaixada. Quando o país manda um cara ser embaixador, ele entende a cultura. Então é mais fácil a área de negócio contar a cultura que ele está querendo colocar dentro e nós transformá-la como tecnologia, do que a tecnologia hoje, por si só, querer mudar processo dentro das áreas de negócio, né? Esqueço eu. Eu acho que o individual de um líder não pode existir, né? Não adianta. O cara que quer ser líder hoje, primeiro, ele tem que entender que não é só ele. Porque você vai liderar uma equipe. Se você pensar só em você, então não é uma equipe. Você não vai ser líder. A sua empresa é um sonho seu, não do seu funcionário. Eu discordo. Eu discordo por quê? Porque, cara, o sonho pode ser em conjunto, né? Eu posso sonhar sozinho, mas realizar com outras pessoas. Então eu trago isso para os meus funcionários. Meus colaboradores têm isso comigo, né? Muito mais coração, emoção do que razão. E eu acho que isso não é defeito. Se você souber utilizar, é uma qualidade. E eu consigo associar o resultado da tecnologia, a entrega da tecnologia, com o resultado pessoal. Porque eu dependo muito da pessoa. Por mais que a gente tenha hoje, vamos falar ir um pouco para frente, falar de IA. Se for falar de IA hoje, eu tenho que ter uma pessoa, eu tenho que ter um ser humano ali que saiba tratar aquilo bem. E às vezes eu até paro para comparar, né? A vida de tecnologia,
era um pouco diferente de a gente fazer uma carreira numa estatal, uma carreira num órgão público que seja, né? Se você sabe aplicar tecnologia, como se você tem a cabeça aberta, você pode trabalhar e transformar a sua carreira com vínculos com os projetos e com as entregas que você fez. Ou se você olhar para trás e ver o tamanho do legado que você deixou, né? Tudo aquilo que você transformou, tanto nas empresas, para o negócio, como também na vida das pessoas que estiveram ao seu lado, né? Sendo que a criatividade, o pensamento crítico vem desse contato com quem se é. Eu acho que é um desafio que a gente tem. E como líder eu me incluo nesse desafio também, né? Dessas falas. E quando eu tenho oportunidade, como aqui, em falar sobre isso, que as emoções precisam também ser olhadas pelas empresas e pelos líderes, porque a gente não desassocia o profissional das emoções. Tá tudo ali o pacote. E as nossas emoções também. Então como é que a gente lida com isso? Encarando de perto. Porque não vai ter como separar a tecnologia do humano.